Bom, nesta segunda aula nós vamos falar aqui sobre a conjuração mineira, ou inconfidência mineira. Antes de nós iniciarmos a aula, vamos entender esses termos, né? Conjuração e inconfidência. Conjuração é um termo que está ligado a juramento, a alguma causa. E inconfidência, inconfidente está ligado a você confiar em alguém. Né? Inconfidente é aquele que não confia um segredo, né? Não confia em uma causa. Então nós temos esses dois termos que podem ser utilizados para que nós estudemos essa temática. Então, a conjuração mineira foi um movimento influenciado pelos ideais iluministas que tinha como objetivo, né, se separar de Portugal. Né? Então, Portugal impunha muita restrição ao Brasil, cobrava alta taxação de impostos, por exemplo, como o ouro. Além disso, fazia restrições comerciais, o Brasil colônia não podia comercializar com outros estados, né? Isso por conta do pacto colonial que só permitia que o Brasil importasse somente para o reino de Portugal e só importasse dele. Né? E aí Portugal comprava os produtos do Brasil colônia de forma barata e quando ele vendia os produtos, quando ele exportava, né, os produtos para o Brasil colônia, ele exportava a custos muito altos. Então isso criou uma insatisfação da elite do Brasil colônia com relação ao Império Português, com relação à metrópole portuguesa. Bom, então essas imposições fez com que esse movimento, né, um movimento elitista, ou seja, participaram desse movimento só a elite do Brasil colônia, grandes empresários, grandes senhores de engenho, elite dos funcionários do Reino de Portugal que estavam morando aqui no Brasil colônia, entre outras pessoas, né, pertencente à elite do Brasil colônia. Então, a partir de 1750, o Império Português, o Reino de Portugal, estabeleceu um imposto, né, uma cobrança de 1.500 quilos de ouro, né, sobre a capitania lá das Minas Gerais. Isso porque tinha uma atividade mineradora muito forte ali na região, né, da capitania das Minas Gerais. Bom, porém, isso foi em 1750. A partir de 1760, ocorre o declínio da extração de ouro. Né? As minas de ouro elas começam a se esgotar, a decair bastante. No entanto, a coroa portuguesa, como esse ouro começa a se esgotar, naturalmente há uma diminuição dos impostos. Né? A elite do Brasil colônia começa a pagar menos impostos ou às vezes até não pagar impostos. E corria um boato de que o Império Português ia cobrar de forma forçada, né, os impostos atrasados, né, esses impostos aí que a gente chamou de 1/5, né, que era, então o ouro encontrado, a quinta parte desse ouro era destinada a Portugal como imposto. Então corria esse boato de que o Reino de Portugal pretendia cobrar todo o valor atrasado, né, e esse valor seria rateado por toda a capitania das Minas Gerais. Então isso fez com que esses conjurados se reunissem para tentar se separar de Portugal, né? Porque eles pretendiam implantar uma república, né, independente de Portugal. Eles pretendiam também acabar com as restrições comerciais, fundar uma universidade, entre outros programas, né, relacionados aos ideais iluministas. Ocorre que essas reuniões elas foram delatadas por Joaquim Silvério dos Reis, né, que foi o traidor do ator, e o principal líder desse movimento, dessa conjuração, foi Joaquim José da Silva Xavier o Tiradentes. Então, esse foi um processo. Ao saber disso, né, a coroa portuguesa reprime violentamente, né, esses conjurados, e somente de 11 condenados à morte, 10 tiveram a pena
amenizada. Somente o Tiradentes foi, né, realmente punido com a morte. Ele foi esquartejado, decapitado e a sua cabeça foi exposta na praça lá em Vila Rica, né, atual Ouro Preto, como forma de impedir novos revoltosos de conspirarem contra o Império Português. Uma coisa importante que a gente tem que saber é que esse movimento, eles não pretendiam abolir a escravidão, né? Então ele foi um movimento no qual o povo não participou, né? E os ideais eram todos esses que eu falei. No entanto, eles não pretendiam abolir a escravidão. E aí nós temos uma contradição, né? Porque os ideais iluministas, eles pregam por liberdade ampla, por igualdade, fraternidade, como é o lema ali da Revolução Francesa. No entanto, quando esses ideais veio para o Brasil, eles vieram, né, de forma deturpada, porque eles não pretendiam abolir a escravidão. Então, nós valorizamos bastante, né, a data, a pessoa, né, do Tiradentes. No entanto, o seu ideal revolucionário ele era bastante excludente, porque excluiria boa parte da população brasileira, né? Então, a gente comemora o dia 21 de abril, que foi a data da morte, né, do Joaquim José da Silva Samuel Tiradentes. No entanto, esse movimento ele foi importante porque ele mostrou que o Brasil colônia estava insatisfeito, né, com os mandamentos do Reino de Portugal, do Império de Portugal sobre o Brasil. No entanto, né, eles não pretendiam abolir a escravidão. Então, esse aqui foi alguns fatores importantes que nós temos a falar sobre a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. A gente vai falar um pouco agora sobre a Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Alfaiates são costureiros. Como existiam muitos costureiros dentro desse movimento, né, também tem esse nome. E também Revolta dos Búzios. Tá? Então tem esses três nomes aqui importantes que nós podemos dar a essa temática. Então, uma coisa que a gente precisa saber de forma imediata é que a Conjuração Baiana ela teve um caráter popular. Então, nesse movimento participaram pessoas da elite, naturalmente, mas também participaram pessoas, soldados, costureiros, né, são os alfaiates, pedreiros, artesãos, então todos homens livres, também escravos livres, homens livres, pessoas empobrecidas, todos eles participaram desse movimento. Né? E assim, para a gente ver a causa, né, que levou a esses conjurados baianos de alguma forma, se separar de Portugal, do Reino de Portugal. Bom, antes, nós temos aqui a bandeira aqui da Conjuração Mineira, né, branca e vermelha, escrito Libertas quae será também, liberdade ainda que tardia. E nós temos aqui a bandeira, né, da Conjuração Baiana, azul e branco e vermelho. Essas cores ainda constam na bandeira do atual estado da Bahia. Lembrando aqui também que a bandeira dos revoltosos da Conjuração Mineira também é a bandeira do atual estado de Minas Gerais. Bom, em relação à Conjuração Baiana, para que a gente possa entender esse processo, a gente tem que entender que Salvador, né, até 1763, Salvador, capital, né, da Bahia, era a capital do Império Português, né, no Brasil Colônia. Né? Então, no Brasil Colônia, Salvador era a capital. Por ser capital, ela recebia muitos investimentos, tanto estruturais como na produção de alimentos, na produção de produtos agropecuários. Então, a partir de 1763, a capital passa a ser o Rio de Janeiro. Então, com isso, Salvador, a Bahia, perde muito investimento. Né? Só que, além de perder investimento, o Reino de Portugal continuou cobrando impostos como ele cobrava anteriormente. Né? Então, de um lado, você tem o Império Português, que retira o status de capital do Império em Salvador, né? E com isso os investimentos, tanto na produção quanto em infraestrutura, tendo como consequência fome, miséria, desemprego. E ao mesmo tempo ele continua cobrando as altas taxas de impostos, como ele cobrava anteriormente. Né? Ele tira os recursos e aumenta os impostos. Naturalmente isso vai resultar numa grande insatisfação popular. Bom, a gente tem um fato importante que é preciso que a gente leve em conta também. Dentro desse período, anterior a esse período um pouco,
houve uma alta do açúcar, né, que era um dos principais produtos de exportação do Brasil colônia. O aumento do açúcar, o que ocorreu? Os senhores de engenho eles começaram a comprar mais escravos para trabalharem mais na produção do açúcar. Ou seja, como o açúcar estava alto no mercado, eles compraram escravos para produzir mais açúcar e assim lucrar mais. A consequência disso é que se você compra mais escravos para plantar mais açúcar, você vai plantar menos outros produtos, né? Então você tem uma área, por exemplo, de 40 hectares. E em 20 hectares você planta açúcar, e nos outros 20 você planta arroz, feijão, mandioca, etc. Só que aí o produtor ele pensa, como o valor do açúcar está mais alto do que o desses outros produtos, o que eu vou fazer? Eu vou comprar mais escravos para que eu só produza açúcar e comece a lucrar mais. A consequência disso foi superprodução de açúcar em monopólio, ou seja, você só começou a cultivar uma cultura, né? Superprodução monopólico, ou seja, e aí você deixa de produzir produtos alimentícios básicos. A consequência disso vai ser uma fome, né, exacerbada que ocorre lá em Salvador, tendo como consequência a fome causa uma tensão social, e é por isso que essa revolta acontece. Então, como existe pouco produtos alimentícios ali para dar conta de toda aquela população, uma outra forma de conseguir alimento, se não era produzido aqui no Brasil, era você comprar de Portugal, diretamente de Portugal. Portugal vendia os produtos muito caros para o Brasil. Portugal comprava de nós de forma barata e vendia os produtos muito caros. Então, a maior parte da população não tinha condições financeiras de comprar esses produtos alimentícios. E, como consequência, houve uma crise e da fome houve uma crise social. Então, o povo se rebelou contra o domínio do Império Português dentro dessa região. Então, eles queriam também criar uma república, abolir a escravidão, isso é muito importante. A Conjuração Baiana teve essa intenção humanista, né, de abolir a escravidão, que foi um dos atos mais terríveis que já ocorreram na humanidade. Eles pretendiam aumentar os soldos, os salários e também estabelecer liberdade de comércio, então fatores importantes. Tá? Então, antes da Conjuração Baiana, houve várias revoltas, né, saques de mercados, de estabelecimentos comerciais, para tentar, de alguma forma, amenizar para que a população pudesse se alimentar. Bom, então, ocorriam, da mesma forma como ocorreu com a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, eles discutiam, né, essa forma de conseguir liberdade. Além disso, eles também faziam reuniões, faziam panfletos, informações para tentar revelar. Então, no dia 12 de outubro, eles espalharam um panfleto por toda Salvador, chamando a população para participar desse movimento. Chamando essa população para que no dia 25, né, de agosto, esse movimento de revolta ocorresse. Então, foi um fator importante. No entanto, essa revolução ela não acontece porque a população, o Império Português, ele toma ciência dessa revolta e pune violentamente, né, os principais líderes desse movimento. Um dos fatores importantes que eu esqueci de falar por exemplo, além de participar pessoas da elite, pessoas de classes baixas e classes altas, membros da maçonaria também participaram de forma bem ativa dentro desse processo. Né? Então, a maçonaria, os maçons, eles são membros, são uma sociedade secreta, né, que está ligada aos ideais iluministas, né? Liberdade, fraternidade e igualdade. Bom, então o médico baiano Cipriano José Barata foi um dos principais líderes desse movimento. Então, como nós sabemos aqui, pessoal, dos 49, houve muitos revoltosos, mas condenados mesmo foram 49. Desses 49 que foram condenados à morte foram 4, apenas 4 acusados, todos eles mulatos, homens negros e pobres. Membro da elite mesmo não foram nenhum, teve uma pena assim tão drástica como a pena de morte. Então essas 4 pessoas que foram acusadas, elas foram condenadas à morte e no Largo da Piedade em Salvador, também como forma, né, de mostrar para
a população daquele período que, caso houvesse movimentos de traição contra o Império Português, contra a coroa portuguesa, eles teriam o mesmo destino. Lembrando aqui que, tanto na Conjuração Mineira quanto na Conjuração Baiana, as pessoas que foram condenadas à morte só foram pessoas pobres. Então, geralmente, é assim que acontece quando há um movimento revolucionário. Então, isso mostra como que a justiça, por mais que ela tente ser igualitária, ela não é, né? E ela trata as pessoas com menos condições, ou as pessoas mais humildes no quesito financeiro, são mais passíveis de serem punidas com as penas mais graves, né? E isso a gente vê atualmente no Brasil e em todos os países, né? Se determinada pessoa comete um crime X, ela vai ter uma determinada punição, né? Se ela for, por exemplo, rica. E se uma outra pessoa comete o mesmo crime, ela for da classe baixa, ela vai ter uma punição muito mais severa, né? E a gente acaba naturalizando isso na sociedade como se isso fosse algo natural, e não é uma construção humana vinculada a uma discriminação de ordem social. Bom, aqui nós terminamos esses conteúdos na segunda parte desta aula sobre as ideias iluministas na América. Qualquer dúvida, comente aí na região dos comentários. Então, até breve.